Olá, gente! A aula desta semana é sobre a técnica do resumo. A palavra resumo ela é de origem latina e ela vem de um verbo, latino também, resumere, que é o quê? Somar de novo. Tudo que tem na nossa língua o começo re quer dizer o quê? Repetição, algo que vem de novo. Vamos então ao nosso material para vocês lerem isso aqui, ó. Resumo é uma palavra oriunda, ou seja, que vem do latim resumere, retomar, reassumir, somar. De re, que é de novo, mais sumere, que é pegar. Então, resumo é agarrar novamente. Mas, em miúdos, o que é resumo? Resumo é quando tu lês um texto amplo, maior, e tu o contas com poucas palavras, mas pegando aquela ideia principal, Como é o caso de nós vamos ler essa fábula aqui do Monteiro Lobato, que é chamada O Macaco e o Coelho, e nós vamos resumi-la. Um macaco e um coelho fizeram a combinação de matar as borboletas e outro matar as cobras. Logo depois, o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas. O que é isso? Gritou o coelho, acordando num pulo. O macaco deu uma risada. Pensei que fossem duas borboletas. O coelho danou com a brincadeira e disse lá consigo: espere que te curo. Logo depois, o macaco se sentou numa pedra para comer uma banana. O coelho veio por trás com um pau e lete! Pregou-lhe uma grande paulada no rabo. O macaco deu um berro, pulando para cima de uma árvore a gemer. Desculpe, amigo, disse lá embaixo o coelho. Vi aquele rabo torcidinho em cima da pedra e pensei que fosse cobra. Foi desde aí que o coelho, de medo de o macaco vingar-se, passou a morar em buracos. Vamos então resumir este pequeno texto. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que ver até onde vai uma certa ideia, Para quê? Para nós sintetizarmos uma ideia, ou seja, para nós colocarmos uma ideia em uma única frase, até um certo ponto final, Então, qual é a primeira ideia? Foi a combinação do macaco fazer uma coisa e do coelho fazer outra. Então, nós vamos ter que colocar isso numa frase, Nós vamos ver aqui como é que foi feito, então. Um macaco e um coelho combinaram que um mataria as borboletas e o outro as cobras. Perfeito. Nós já sintetizamos aquele primeiro parágrafo todo aqui. Aí depois o que aconteceu? Primeiro o macaco fez uma brincadeira de mau gosto com o coelho e em seguida houve o que? Houve a revanche do coelho. Então nós podemos sintetizar essa outra ideia, das duas brincadeiras em também uma única frase. Enquanto o coelho dormia, o macaco puxou-lhe as orelhas, dizendo que pensara serem duas borboletas. Para vingar-lhe do macaco, o coelho deu-lhe uma paulada no rabo, desculpando-se depois ao afirmar que parecia uma cobra. Então, toda aquela parte dos diálogos, tudo entre ambos, foi resumida em pouquíssimas frases. Isso que é a técnica do resumo. Todas aquelas coisas consideradas acessórias, mas também extremamente boas para o andamento de uma história, elas são sintetizadas, ou seja, reduzidas em pouquíssimas frases. Em 2 frases, nós demos conta de tudo isso aqui. E aí depois, no fim, a gente coloca uma frase para o desfecho. Por isso, com medo da vingança do macaco, o coelho vive em buracos. Vocês viram que 4 linhas nós sintetizamos toda essa história aqui. Por meio do quê? O que faz o resumo? Uma ideia, uma frase. Isso que é a técnica do resumo. Ela se baseia nisso. Uma ideia, uma frase. É ótimo para qualquer tipo de texto, principalmente textos narrativos. Quando tu vês
algum filme, o que tu contas para as pessoas? Tu conta o resumo desse filme, ou seja, para cada bloco de ideias, tu sintetiza-os em uma frase, né? Então, o tema para vocês fazerem, logo depois, aí tem que ler agora essa fábula do Milor Fernandes. Ó, não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história, todas as opiniões estão erradas. Vamos fazer primeiro a interpretação desse texto. Qual é o mote desse texto? Ou seja, qual é a sua ideia central? Porque todo texto tem um mote. O mote é mais ou menos o motivo deste texto. O motivo desse texto começa quando? Quando há um longo período sem chuva. E isso faz que os animais discutam entre si, vendo quando é que chove, né? Chove, aí cada animal ele enxerga o mundo de forma limitada. A galinha enxerga o mundo a partir do seu galinheiro, o sapo enxerga o mundo a partir da lagoa e a lebre a partir das árvores. Vocês estão vendo que nenhum deles tem o quê? Ideia de que a chuva cai em todos os lugares. Cada um só vê a chuva a partir do seu próprio mundo. Por causa disso que todas as opiniões estão erradas, porque elas são incompletas. Então essa fábula mostra o quê? Que opinião, ela nunca pega o todo, ela nunca consegue dar conta do mundo inteiro. Então é isso que essa fábula traz para nós. Então as questões ali, ó. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era a falta da chuva. A resposta à questão 1 é evidenciada pela seguinte frase do texto: não chovia há muitos e muitos meses. 3. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era um absurdo, porque depois ele vai falar que é a resposta da questão 4. A expressão do texto que justifica a resposta da questão 3 é: ora, que bobagem! A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros animais foi de... Aí a gente vai ver o que a lebre falou. Parecem cegos? Parecem cegos. Ela vê que as pessoas são cegas, mas cegas não no sentido de não terem visão, mas de terem o quê? Uma visão extremamente limitada, embora a lebre também, né, compartilhasse disso. A atitude da lebre diante das explicações dadas pelos outros foi de uma dúvida interrogativa. Ela perguntou uma coisa ali, ó, mas como assim? Parecem cegos? Ela faz uma pergunta meio que de espanto. A fábula de Milor Fernandes é uma afirmativa de que as pessoas julgam os fatos pela aparência? Não. Cada pessoa vê as coisas conforme seu estado, seu ponto de vista. Sim. Aí cada um emite a sua opinião dentro do seu mundo. Todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais. Não. O mundo é repleto de cientistas. Não. Muito pelo contrário. As pessoas falam das coisas sem conhecer o todo. Isso nós vemos bastante nesta época também. O relato nos leva a concluir que as opiniões estavam objetivamente erradas, como diz ali a última linha do texto, que é a moral, que é o ensinamento desse texto. Cada um dos animais teve sua afirmação satisfeita quando
Começou a chover, né? Toda fábula encerra um ensinamento. Podemos sintetizar o ensino desta fábula através da frase, né? As aparências enganam. Agora a produção de vocês, textual, é para vocês fazerem um resumo de 3 parágrafos. Para cada parágrafo, uma frase e uma ideia. Tranquilo? Boa sorte e nos enviem as respostas.